Amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. Espero que vocês estejam me escutando bem. Boa noite e bom dia e boa tarde para quem for assistir. É outro dia, outra oportunidade. Vamos ouvir uma musiquinha hoje. E hoje nós temos, dando continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós temos hoje comentando o capítulo 36, Giancarla, Heresias. Olá, Evelyn, olá, Kênia. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar, de chamar a nossa querida Giancarla, vamos dar os avisos. Como anda o funcionamento da nossa casa? Nós temos as palestras online aqui, todas as quintas-feiras, às 18h30 no Instagram. E temos também as nossas palestras no domingo, presencial lá na sede, a partir das 19 horas, e segunda-feira também, a partir das 20 horas. No domingo nós também temos o Espaço Feliz, que é o espaço da evangelização infantil. Você que vai assistir palestra e tem filho, traga seu filho que ele vai ficar lá no Espaço Feliz sendo... Ó, nossa convidada já chegou. Oi, Giancarla. Boa noite. Boa noite, Fernando. Você que tem filho, vai assistir a palestra, deixa lá no Espaço Feliz, que fica aberto a partir das 18h30, recebendo as crianças, tá bom? Nós temos também o atendimento fraterno, segunda-feira às 19 horas, e temos quarta-feira também, das 14 às 16 horas. Além disso, nós temos a nossa livraria que está aberta juntamente com a doutrinária, né? E com o atendimento fraterno, tá? Então, domingo à noite, a partir das 19 horas, segunda-feira também, a partir das 19 horas, e quarta-feira à tarde, a partir das 14, tá bom? Nós temos o nosso bazar, que está aberto terça-feira das 9 às 11, a nossa sede também. E o Porto da Paz está aberto para receber qualquer tipo de doação. Nós temos trabalhos assistenciais de cesta básica, do sopão, de cesta para os bebês, né? Os recém-nascidos, das gestantes, idosos. Então, aceitamos fraldas geriátricas, aceitamos fraldas para bebês, itens para cestinhas do bebê, aceitamos itens para cesta básica, itens para o sopão. Lembrando que estamos aceitando legumes, verduras, tá? Carcaça de frango, de galinha. E quem não tiver tempo de comprar e deixar, pode também fazer um Pix da doação. O Pix é o CNPJ do Porto da Paz, que está aqui mesmo no Instagram. Tem a fotozinha com o número do Pix, tá bom? Vamos chamar a nossa convidada. Lembrando, olá, Angelina. Lembrando que coloca a sua água aqui do lado, que ela vai para que ela contenha a cura para o nosso corpo, né? Nossa cura espiritual, moral e física, na medida que Deus autorizar. E que a gente merecer. Boa noite, Giancarla. Boa noite. Tudo bem? E aí? Escuta bem? Aqui. Tudo bom. Me escuta bem? Tudo ok. E aí, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo, iniciando o ano, voltando um pouco de férias. Sim. Mas com o tempo a gente aprende as férias e já fazer um trabalho, né, de recomeço de ano, para começar aí o ano cheio de energia e propostas, né, boas. Muito bom. Então chega cheio de energia mesmo. Cheio de vontade de viver. Amém, né? Que espaço assim que todo mundo receba. Você quer ensinar eu estava te escutando bem, agora que eu entrei, tá meio falhando. Você está me escutando bem? Eu estava te escutando bem, entrei, você está falhando.
Eu estou escutando mais tarde dar uma pausa, assim, tipo como se você tivesse fechado o olho na temporada. Mas acho que está conectando ele na internet. Todo mundo está escutando bem? Por favor, se vocês puderem dar um feedback aí, quem está aí escutando. Só os amigos estão gelados. Meu vídeo está congelado? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Mudei aqui a internet. Sim. Melhorou. Então, vamos lá. Você quer fazer a prece inicial ou final? Aí, ó, tá falhando bastante. Será que melhorou agora? Deixei só no Wi-Fi para ver se vocês estão escutando bem. Pode colocar aí no chat? Ah, então. Só o seu que tá falhando aí. Sua imagem está às vezes com gel, mas eu estou escutando bem. Então tá. Bom, vocês escrevem aí se estiver falhando, e aí, Laír, às vezes eu não consigo falar e ler. Se aí falaram que tá indo bem. O seu que tá meio falhando, hein, Laír? Bom, diante a isso, eu vou fazer a prece inicial, então. A todos a respirarem, a se interiorizarem, a preservar esse momento de qualidade para receber as bênçãos da espiritualidade, respirando profundo, sentindo realmente que sempre caem energias positivas que nos abençoam, fazendo lembrar que nunca estamos sozinhos, que sempre que a gente precisa, a gente mentaliza, se conecta com a espiritualidade maior, positiva, do bem, que eles sempre estão conosco para nos amparar. Assim iniciamos, no meu caso, a primeira palestra do ano, então quero desejar a todos um ano muito próspero, um ano que acreditem que coisas boas reservadas para nós, é só nós respirarmos dessa fonte e abraçarmos com alegria, fé, coragem de seguir em frente, com essa energia de viver a vida, que tem muita coisa boa reservada para nós. Tem muito aprendizado, aprendermos que os aprendizados podem ser difíceis, mas que eles não são a parte dura da vida, que com eles a gente cresce para viver sempre dias melhores. Os ensinamentos eternos do nosso querido Mestre Jesus, e que possamos que com essa bênção refletir melhor. Por isso aproveitamos para abrir nossas mentes, nosso coração, para esse momento, nos presentearmos com esse momento de paz e de ensinamento, e que neste momento, como estamos ligados à espiritualidade, ela pode trabalhar no nosso bem. Então, vamos estar aqui presentes, aproveitando dessa fonte. Que assim seja, e iniciamos hoje. A palavra heresia é uma palavra que me pegou de surpresa, porque eu confesso que há tempos a gente não escuta, e eu fui pesquisar. A palestra é sobre o livro, um livrinho, né?
pequeno, mas de grandes ensinamentos, Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título Heresias sempre inicia com uma passagem de algum apóstolo, no caso aqui é do apóstolo Paulo, foi a carta aos Coríntios. Não importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo, Coríntios. Então, primeiro eu fui buscar o que é a palavra heresia. E estudei bastante, fiz algumas pesquisas. Então, é um conceito antigo, e como tudo que vem lá da antiguidade, assim como os entendimentos, né, dos ensinamentos, cada um tem a sua percepção. Então, a heresia é uma palavra que vem do grego, que significa escolha, opção. Então, lembramos que nessa época, estamos passando no momento que está se introduzindo o cristianismo. Os apóstolos estão fundando as suas igrejas, e Paulo está fundando a igreja em base do que foi as palavras e os ensinamentos de Jesus. Então, assim nasce o cristianismo. E assim, várias vertentes de igrejas, né? Junto com a palavra a hereses, que é escolha, opção, vem a palavra ortodoxa, que está referente ao outro, que é o reto, o caminho reto, né, de se seguir esses ensinamentos. Então, tudo que era contra esses ensinamentos, tudo que era contra esses ensinamentos da igreja, se chamava-se essa heresia diferente. Hoje, no significado, quando você busca no significado do dicionário, heresia é uma interpretação ao contrário do que a doutrina ou o sistema teológico. Então, ela está muito ligada, não é só uma escolha diferente ou uma união contrária, né? Ser uma heresia é uma opinião contrária contra a igreja mesmo. Então, você tem o dogma, a doutrina e as opiniões. Então, o dogma numa igreja ele é formado devido a alguns ensinamentos, algumas propostas, algumas crenças, alguns milagres obtidos que fizeram os ensinamentos que a igreja colocou como dogma. Então, são como leis, né, que precisam seguir naquela igreja. Então, são os costumes para ser considerado, para andar no caminho reto daquela igreja, você tem os dogmas da igreja. As opiniões, elas podem ser diferentes. Então, você tem uma opinião contrária, não quer dizer que você é um herege, né? Que você tem uma heresia. Heresia está muito ligado até a atitude ou o ato de querer mudar aquele dogma da igreja. E foi neste momento que, voltando um pouquinho na história, então quem é Corinto também? Corinto é uma cidade na Grécia, e o apóstolo Paulo, ele foi divulgando a mensagem de Jesus, e foi para os primeiros núcleos, né, do cristianismo. E Corinto é uma cidade na Grécia, era uma cidade muito próspera, é uma cidade que eu lendo, me lembrou muito o nosso Porto Seguro, porque diziam que chegavam gente de todo lugar para se morar, né, em outros lugares da Grécia, outros lugares da Itália, do Império, pessoas
locais e culturas diferentes, ideias diferentes, se reuniam para morar nessa cidade que é Corinto, que é uma cidade muito próspera, que tinha muitos trabalhos, a cidade estava acontecendo. Então, imagina dentro de uma implantação, né, de um núcleo inicial de uma igreja, dentro de tantas as pessoas diferentes, se não tinham várias opiniões. Assim como hoje acontece, isso sempre aconteceu. Em Corinto, Paulo, né, iniciou essa igreja, assim como ele viajava e foi iniciando vários pontos. Então, as pessoas que ficavam nessas cidades e nessas igrejas, elas se comunicavam através de cartas. Então, é por isso que a gente escuta muito Paulo aos Coríntios, Paulo aos fariseus, né? As cartas que Paulo escrevia em recomendação, nesse caso, à igreja de Corinto. Então, repetindo, ele começa aqui o nosso capítulo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Escrito por Paulo aos Coríntios. Seria ali dentro da igreja de Corinto, falando sobre isso, que estavam acontecendo divergências, heresias, opiniões contrárias. Na última palestra que a gente conversou, foi sobre a parábola quando Jesus ele vai e para na casa de Zaqueu. E essa parábola, exatamente, Jesus quis mostrar, porque estava entre os apóstolos, eles estavam com opiniões diferentes, ou visões, entendimentos diferentes, os ensinamentos de Jesus. E imagine os apóstolos que estão junto com Jesus, caminhando mesmo, vivenciando, escutando, né, cara a cara o mestre, cada um tinha uma percepção, assim como é sempre. Cada um tinha percepção devido à sua história. Cada um dos apóstolos tinha uma vivência. Então, depende das suas vivências, do que cada um tinha vivido na sua infância, ou como eles enxergavam a vida, eles recebiam as mensagens. Então, um defendia que só poderia andar com Jesus aquele que realmente se desprendesse de toda a riqueza, né? Que se desprendesse de tudo que era material, abandonasse tudo para seguir Jesus. O outro que já tinha um outro entendimento e que achava importante você... E aí vai ficar todo mundo pobre, sem um monte de miseráveis, que foi o que Jesus colocou, que ele não veio para isso, para tornar todos miseráveis para seguir ele. Não é essa o valor da mensagem. E sim que siga os valores mais do coração. Isso é que deve te levar. Porque às vezes você abandona tudo, mas ainda carrega com você muito materialismo, né? O que vai no coração. Então, entre os apóstolos, mesmo a mesma mensagem, a mesma vivência com Jesus, eles tinham opiniões diferentes. Então, enquanto um achava que só os que tinham que se desprender de tudo, que poderia andar com Jesus, o outro já falou, não, para aprender, né? Quem é Jesus como... Então, Jesus faz as escolhas, né? Ele diferencia, não é esse o ensinamento. Então, Jesus, nesse momento, ele vendo essas discórdias, ele parou na casa de Zaqueu para dar essa lição. Porque Zaqueu era o cobrador de impostos, então, um homem muito rico. Mas de um coração que o coração dele estava desprendido. O coração dele estava já
para ajudar, porque era a profissão. Ele não tinha tanto, né, esse entendimento. Ele estava vivendo a vida, era a profissão que tinha, e conhecendo Jesus, ele quis abraçar Jesus e já dizia: há muita ajuda os meus, né, as pessoas que estão ao meu redor. Há muitos que eu já ajudava as pessoas que trabalhavam para ele. Ele já tinha um coração bom e naquele momento, sem hesitar, ele falou que ia distribuir. E assim Jesus mostrou o quão bom, mesmo sendo rico, Zaqueu já era, né? E isso foi uma passagem, só um parênteses aqui que eu abri, para ilustrar que dentro dos apóstolos tinha essas diferenças. Imagina dentro, né, de uma igreja depois de 30 anos ou mais, não sei nem quando que abriu essa igreja em Corinto, iniciou, quanto de divergências, né, ocorriam do que é preciso seguir Jesus. Então, é onde ele coloca na carta que é bom essa heresia, é bom essa discordância, porque é delas que se manifestam as ideias. Então, no campo das ideias, sempre discutem coisas novas. É sempre bom que venham ideias, que se possa evoluir, dentro desse choque de conflitos que a gente sai, né, e vai refletir. E, de repente, desse refletir, dessa ideia contrária, a gente vai, assim também como Emmanuel coloca no decorrer, né, do livro, que é quando dentro, né, nessa situação que vem as palavras, as heresias se manifestam, a gente tem os dois lados. Tem os hereges, os que falam, né, que têm as ideias diferentes, e aí o porquê que eles têm ideias diferentes, o quanto eles estão sofridos, o quanto eles precisam de acolhimento. De repente, o que eles estão ali para falar é um pedido de socorro, não é, né, ele não tem nem, não é nem a intenção, às vezes, se questionar, mas ir contra pelo esse pedido de socorro. Então, quem somos nós para não acolher o que essa pessoa veio para dizer? E que a gente se coloque no local do bem. Então, do outro lado, é bom porque aí se manifestam as pessoas, né, que estão ali dentro da igreja, e eles vão se manifestar. Vão se manifestar acolhedores, amorosos, atenciosos, ou também vão se colocar os que vão discutir, brigar contra, né, essa opinião contrária. Então, é bom que aconteçam essas coisas para a gente ver em cada um que se manifestem. O acolhimento a outra pessoa que ainda não está madura ou que não está clara dos entendimentos e que já tem essa visão. E o caminho dessa pessoa, tá? Que a gente tenha fé e acredite, né? Que Deus toma conta. Uma coisa, outra coisa é as doutrinas, né? Mudar no sistema. É algo mais complexo, mas que também é necessário. Esse é um outro ponto. Se nós não discutimos as ideias para a evolução, porque em cada momento, como Jesus veio, e ele não veio desfazer das regras de Moisés, né, dos mandamentos, mas ele veio acrescentar o amor, acrescentar os valores. A gente aprende exatamente quais que eram as lições de Moisés. E aí se mudou, né? Então o próprio Cristo veio ser um herege em vez, e ele acompanhou o momento de amadurecimento dessa humanidade.
Assim como, se não fossem os hereges, o que seria do Espiritismo? Porque quando chegou nesse momento, o próprio Espiritismo foi considerado uma heresia. Porque ele era totalmente contra, né? Ia bem contra ideias diferentes do que estavam ali dentro daqueles dogmas da igreja. Então, hoje ainda existe a igreja dentro dos dogmas do cristianismo, e dentro da igreja e do cristianismo se fundaram milhões de versões sobre essa mesma, né, sobre esse mesmo cristianismo, onde os dogmas são diferentes. E hoje vem o Espiritismo e ele coloca que não são contrárias, mas são um pouco mais esclarecedoras, amadurecidas, no ponto onde o ser humano conseguiu chegar no amadurecimento, e aí nasceu o Espiritismo. E próprio Allan Kardec, ele coloca, se a ciência progredir e for, né, que acompanhe a ciência, não fique preso só no que foi codificado, porque se um dia a ciência provar que evoluímos, que as ideias, né, expandiram, então que a gente também acompanhe a ciência. Então, é isso que se coloca dentro do que é bom que haja heresia, é bom que haja heresia, é bom que haja opinião contrária. E traduzindo isso, então, entendendo esse contexto, né, que aí a gente vai evoluindo, hoje nem existe mais muito essa palavra, a gente nem usa mais ela, então a gente precisa usar a palestra não só como de uma informação, né, mas um ponto de reflexão. Então, hoje, o quanto a gente consegue ter, como a gente lida com as opiniões contrárias. Às vezes, as situações onde duas pessoas estão discutindo e, na verdade, as duas inicialmente estavam certas, porém, com experiências diferentes, em momentos diferentes. Então, ela estava certa na vivência dela, a outra estava num outro momento e que também está certa. Mas por não saberem escutar, entender o momento de cada um, porque às vezes cada um tem um outro momento. Aí as duas, às vezes, acabam ficando erradas, porque elas acabam discutindo e cometendo outros erros que não tem nada a ver com o que se iniciou a conversa. Então, é interessante a gente entender, e hoje o mundo está dentro de um palco de discussão, parece interminável, né? Tudo se discute, nada se pode falar, tudo é contra a opinião, você nem sabe como você pode se comportar, porque a pessoa pode entender errado, ou às vezes a gente mesmo, né, não sabe o que falar porque não entende a dor do outro. Então é um momento que está tudo muito exposto. Todas as dores estão expostas, todas as vidas estão expostas, e é válido entender, escutar, e não se preocupar com o que é certo ou errado dentro das leis divinas. Porque o que é errado, o que não está dentro do caminho de Deus, cai por terra. Não precisa dos nossos esforços contra. Isso eles não se defendem, isso não se cresce. Tudo que está dentro da evolução, do que está no caminho traçado, do que é da iluminação, do Deus, ele vai prosseguir, né? Esse caminho maior da nossa evolução e do nosso caminhar, do progresso, a gente pensando certo ou errado, ele vai acontecer. Quem estiver caminhando vai ter fluxo, aí que a gente começa a entender, dentro do amor.
Então, as experiências vão acontecendo dentro de experiências boas, porque você está no caminho do fluxo da vida, das experiências divinas, das propostas de Jesus e de Deus. E quem ainda está buscando o seu caminho, está um pouco confuso, ele vai aprender sozinho, mas vai aprender por caminhos, escolhas erradas. Então, dentro do nosso palco, dentro das nossas, né, dos nossos núcleos, a gente não entender melhor o que é a opinião contrária, saber qual é a nossa postura, como que a gente pode acalentar o outro, ou como a gente pode dar a nossa opinião, e é a nossa opinião, mas não é, às vezes, a verdade acima do outro, às vezes ele não está no mesmo momento. E ficarmos tranquilos, porque o que é de Deus vai caminhar, e o que não é, Deus toma conta e vai... Então, esse ensinamento sobre a heresia, sobre as palavras contrárias, sobre as opiniões diferentes, e o quanto é bom a gente escutar que um palestrante falou, eu já iniciei falando isso, mas é interessante repetir, é dentro desse choque de ideias que a gente sai com a cabeça um pouco perturbada, mas que faz a gente refletir. Faz a gente refletir no ponto que precisa evoluir, ou faz a gente refletir no ponto que a gente já está evoluída e praticar a caridade, né, emocional para acolher essa pessoa. E isso faz a gente amadurecer. O texto é complexo, né, em relação à busca histórica aí da palavra, mas o ensinamento é sobre entender, interpretar, e que existem não duas opiniões diferentes, né? Existem várias opiniões, vários pontos de vista, às vezes falando o mesmo assunto, tendo a mesma opinião, só que em momentos diferentes, com visões diferentes, e aí a gente acha que está em desacordo. E que tudo bem também, né? Discorda comigo, mas está tudo bem. Cada um tem o seu direito. E que a gente, então, prosseguir esse ano fazendo esse exercício. O começo do ano sempre nos instiga e nos convida a fazermos metas para a gente se conhecer. Que tal essa forma de viver 2023, pelo menos parando para o que o outro tem a dizer, mesmo que a gente não concorde, porque é a visão de cada um. E aí, se possível, permitido contribuir com o seu ponto de vista, com a sua forma de pensar, e que isso não precisa gerar discussões, só reflexões e amadurecimento. É isso que eu tenho para dizer hoje. Muito bom, hoje também, né? Tantos embates, essas brigas, essas de palavras, de opiniões desfundadas, né? E sempre muito grupo, e briga na família, e, né? Então, essa reflexão é bem atual, né? Parece que o mundo cresceu esses dias. Eu não tô te escutando bem. Tá. Eu vou fazer, né? Tá falhando muito. Vamos encerrar. Vamos fazer a prece. Deixar, fecha os olhos. E aí vamos agradecer os pais, obrigado amigos, por estarem conosco. Temos espíritos amigos responsáveis por esse trabalho, por essa oportunidade, né, de refletir sobre o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada a todos. Que
mensagem hoje, nós toleramos, conhecidos, e estar abertos para todas as outras opiniões, outros posicionamentos, abrindo a nossa cabeça para tomar novos rumos, né? Possamos sempre refletir. Muito obrigada, queridos amigos. Obrigada, Giancarla, pelo presente que ela nos deu essa noite. Mas muito obrigada, muita gratidão. Fiquem conosco hoje sempre, que assim seja. Que assim seja. Muita gratidão, Giancarla. Que Deus continue te abençoando, que você volte sempre. Muito obrigada. Eu queria encerrar agradecendo aí as pessoas, né, que estavam precisando ouvir, refletir sobre isso, e que mesmo que porque a sua fala está um pouco falhando mesmo, escrevendo, mas a gente conectado, não importa às vezes tanto as palavras de oração, de prece final, importa a gente fechar os olhos, sentir a energia e levar isso para a gente. Sigam com Deus, sigam com Jesus, que assim seja. Que assim seja. Muita gratidão. Obrigada. Tchau.